Boa noite, pessoal. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo, Fernandão? Que eu estou vendo aqui na tela. Érica, Júnior Pereira, estão me ouvindo? Glória a Deus. Tudo bem com vocês, pessoal? Como é que foi o domingo? Vamos fechar o domingo com chave de ouro e começar a semana com o pé direito, em nome de Jesus, né? Então, mais um domingo na viração do dia. E mais uma oportunidade que Deus está nos dando de ouvir a voz dele. Hoje com uma palavra muito especial também, uma palavrinha que a pastorinha já tem nos ensinado, assim, para falar e praticar em todos os momentos da nossa vida, uma palavrinha que nos garante agraciar o coração de Deus, né? Então eu espero que você e eu, que a gente possa guardar essa palavra que vai ser ministrada hoje, prestar bastante atenção, entesourar essa palavra, porque eu sei que Deus vai fazer uma coisa muito especial nas nossas vidas hoje aqui também, como Ele faz sempre. Mas que você não fique aí alheio, que você fique presente, que não fique mexendo, que você só preste atenção, porque coisa chata, né? Eu falo quando a gente está aqui tentando passar alguma coisa, a gente percebe o pessoal tão alheio, tão distraído, mexe daqui, mexe de lá, muda o telefone, muda aquilo outro. Então, que você esteja aí mesmo, de corpo, alma e espírito presente e prestando atenção, veja os detalhes que Deus vai trazer para a gente agora nessa viração do dia, nessa palavra. Cada detalhe é muito importante, pode fazer muita diferença nas nossas vidas. E essa palavra que vai ser ministrada hoje, ela só vem complementando todas as outras que a gente tem ouvido. Que você possa ir encaixando essas pecinhas do quebra-cabeça, porque não sei se vocês têm tido essa sensibilidade, têm visto Deus agir, e agir assim devagarinho, porque se ele agir de uma vez, a gente não dá conta. Ele vem cada domingo, cada palavra, cada dia ministrando uma palavra que vai encaixando o quebra-cabeça para as nossas vidas. Ninguém pode falar aqui que não teve a chance de ir montando esse quebra-cabeça e se transformando e se moldando como a palavra dele nos pede. Então, eu queria que a gente ficasse bem tranquilo agora, ficasse de corpo, alma e espírito presente, dedicasse esse pequeno momento agora que a gente teve o dia todo para fazer tudo que a gente queria, para descansar. Será que você pode dar agora pelo menos esse uma hora e meia, de fato, em adoração a Deus, ouvir o que ele tem para falar, entesourar essa palavra? Tira esse momento tão pequeno agora do dia, se você não tirou ainda hoje, ainda com tantas coisas que a congregação te oferece para estar com ele 24 horas, mas tira esse pequeno momento de uma hora e meia para ele, né? Que a gente deixe o nosso egoísmo de lado e perceba, seja sensível à voz dele, falando aos nossos corações nessa noite. Você pode fechar os olhos comigo aí e agradecer a ele tudo? Vamos agradecer, a gente poderia agradecer só o dia de hoje, já bastaria, né? Pelo dia, pela vida no dia de hoje. Mas que você agradeça a Deus por tudo, pela saúde, pela família, pela roupa que você veste, pelo teto que você tem, pela comida que você comeu hoje, por aquelas pessoas que Deus colocou pertinho de você, que te amam incondicionalmente, apesar de todos os nossos defeitos e falhas. Agradecer a Deus porque Ele tem guardado, tem nos cuidado, tem nos suprido, apesar de todos os problemas que a gente possa estar vivendo. Então, que a gente possa, nesse momento, fechar os olhos, entregar esse momento de culto nas mãos dele, entregar a vida do Pedro, a vida da pastorinha, que eles continuem sendo canal do Espírito Santo aqui para a minha vida e para a vida de vocês, e que a gente possa, de fato, estar desarmados, que a gente venha para a presença dele com o coração aberto, com a alma aberta, para ouvir, reter e obedecer. Em nome de Jesus. Então, feche os olhos, olhe comigo, entregue esse momento a ele, entregue a vida do Pedro, da pastorinha, para a gente começar essa palavra em nome de Jesus. Paizinho, eu te agradeço nesse domingo, nesse final de tarde, início de noite. Obrigado por tudo que o Senhor proporcionou hoje, obrigado pelo fôlego de vida, obrigado pela minha família, obrigado pelo Pedro, pela pastorinha,
Obrigado por cada filho de Sião que nós amamos tanto. Obrigado pelo meu emprego, pela comida de hoje, por tudo, Pai, que o Senhor fez. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não desistiu de mim. Obrigado porque o Senhor, de fato, trouxe pessoas para me resgatar, pessoas que falaram do Senhor, Pai. Muito obrigado por todos esses que têm impressões digitais sobre a minha vida para demonstrar o teu amor. Guarda a vida deles, supre eles, Pai, fortalece eles. E em especial, Paizinho, guarda a vida da pastorinha e do Pedro. Guarda eles, Pai, para que nada possa alcançá-los e que eles possam estar sempre, sempre, sempre ouvindo a voz do Senhor para ser boca sua aqui para as nossas vidas e aonde que o Senhor quiser levá-los. Toma esse momento de culto agora nas tuas mãos, que o teu Espírito Santo esteja aqui conosco, esteja aí na casa de cada filho de Sião. Que nada, Pai, nada, que o mal não possa roubar esse momento agora dos filhos de Sião, que de fato nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para falar com a minha vida e com a vida deles, e que nós possamos, Pai, obedecer a tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, e que nós possamos parar de te entristecer, e que o Senhor possa ter sempre sorriso, Pai. Sempre sorriso quando for para falar de qualquer um dos filhos de Sião. Paizinho, toma esse momento nas tuas mãos, começando desde já te agradecendo, te adorando, entregando as nossas vidas nas tuas mãos, em nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados, continue orando nesse momento tão especial. Obrigada, Jesus, por nós estarmos aqui nessa noite. Com seus olhos fechados, comece a agradecer ao Senhor e dizer a Ele que você está muito feliz por estar aqui nesse culto, por poder cultuá-lo nessa noite. Recentemente nós aprendemos o segredo de convidar Jesus para nos contemplar. Quem sabe é assim que você deve fazer agora, porque é assim, Jesus, que nós aqui queremos começar o nosso culto a você, te convidando para nos olhar e contemplar, Jesus, os nossos pensamentos, os nossos corações nesse momento, as nossas motivações. No seu livro, no livro de Deus, está escrito que Ele, conhecendo os seus pensamentos e as intenções do coração deles, nós te convidamos, Jesus, a fazer isso agora conosco. Contemplar-nos, contemplar os nossos pensamentos, contemplar o nosso coração e as nossas motivações. Nós te convidamos a contemplar cada um que está aqui nessa sala. Só você tem percepção verdadeira, infalível e certeira. Você nunca nos interpreta mal. Portanto, Jesus, coloque os teus olhos sobre nós nessa noite. Contemple-nos e contemple os nossos pensamentos e as motivações dos nossos corações. Porque os seus olhos sobre mim e sobre quem verdadeiramente te ama é paz e é segurança. Que nessa noite você possa começar esse culto dizendo isso para Ele. Senhor, que o Senhor olhe para nós e encontre em nós corações limpos e gratos a Ti em todo o tempo. Gratos a Ti em todo o tempo. Corações gratos a Ti em todo o tempo. Todo tempo não é algum tempo. Todo tempo é exatamente todo o tempo. E que nessa noite, eu e você possamos oferecer ao Senhor um culto com o coração limpo. Contemple no Senhor, e se você também deseja que o Senhor te contemple, fale isso com as suas próprias palavras. Diga para Ele: Jesus, contemple sim os meus pensamentos, porque eu posso estar sendo roubada pelo meu inconsciente, achando que eu estou totalmente consciente de tudo que falo, de tudo que digo e de tudo que sinto. Olhe para mim, olhe para nós e contemple-nos como nós precisamos ser contemplados. E o que o Senhor vai ver, só Ele pode dizer, mas que você esteja com seu coração limpo e disponível para Ele nessa noite.
Peça ao Senhor para colocar os olhos dele sobre você. São olhos maravilhosos, são olhos que não se enganam, são olhos cheios de amor, são olhos que realmente não se parecem com a maioria dos nossos olhares e dos nossos olhos. Que estes olhos, estes estejam sobre cada um de nós, nos contemplando nessa noite. Tus ojos le ven aquello, nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Marco Barrientos. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo a mí, vida eterna regalaste al morir. Es por tu sangre que tengo entrada ante el trono celestial. No puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús.
gracias por tus propias palabras. Gracias. Escucha de este lugar. Gracias, Dios. Se levanta de los corazones de los redimidos, que le cantan al que vive y reina, al que venció la muerte, al que estuvo muerto y vive hoy, al que reina por los siglos de los siglos. Jesús. Jesús, Jesús, te exaltamos. Graças, Senhor, muitas graças. Somos gratos ao Senhor por esse amor tão precioso com as nossas vidas. E assim, com o coração agradecido ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, por tudo que Ele é na nossa vida, vamos receber a palavra nessa noite, com o nosso coração aberto, como nós fazemos sempre na congregação. Vamos receber a palavra, pessoal? Glória a Deus, boa noite. Como vocês estão? Depois de um momento tão gostoso e tão precioso, com essa música tão assim linda. Esse pessoal que fala espanhol, gente, eles têm uma unção e algo diferente que é sensacional. A gente consegue ver nas letras, do jeito com que eles falam e em tudo. Glória a Deus. Espero que a gente tenha começado esse culto com um coração um pouco mais grato, um coração um pouco mais satisfeito por tudo aquilo que Jesus tem feito. Gostaria de reiterar aquilo que meu pai disse no início. Por favor, não fique se mexendo, não fique se ajustando aí. Escolha uma posição legal, uma posição boa para você ouvir e receber a palavra. Glória a Deus. Eu queria começar lembrando e falando novamente sobre dízimos e ofertas. É uma coisa tão especial para quem faz, é uma bênção tão maravilhosa para quem faz, que só quem já fez sabe e pode testificar e testemunhar o que tem acontecido na vida de quem fez. Eu sou uma dessas pessoas que dei, que continuo dando e vou continuar sempre dando e doando o que eu puder dentro daquilo que Jesus instituiu para a gente, porque os resultados que voltam na vida financeira eu não sei explicar, e nem cabe a mim explicar, porque é sobrenatural de Deus. Deus me deu uma palavra a respeito de dízimos e ofertas, que é sobre a rainha de Sabá, e eu gostaria de ler 2 versos. 2 Crônicas 9:1. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém para prová-lo com questões difíceis, com um grande séquito e com camelos carregados de especiarias. Especiarias é caro, muitas coisas caras. Ouro em abundância e pedras preciosas. E foi a Salomão e falou com ele de tudo que tinha no seu coração. Nesse contexto, a gente vê a rainha de Sabá vindo com uma motivação de provar a Salomão se ele realmente era próspero, se ele realmente era tudo que ela ouviu falar, porque a fama de Salomão, que foi o homem mais rico que passou na terra, se estendeu, tanto é que a gente tem livros e livros sobre ele que nem são de pessoas cristãs, por causa dos princípios que ele cumpriu e que ele fez. E aí, a rainha de Sabá vem, traz esses presentes, traz o ouro, traz a especiaria.
ela prova Salomão em tudo que ela consegue, vê que realmente aquilo ali é de fato verídico, que ele realmente é próspero, e Salomão manda ela de volta para casa, no verso 12. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou, e tudo quanto lhe pediu, mais do que ela mesma trouxe ao rei. E assim voltou e foi para sua terra, ela e os seus servos. E a questão é a seguinte: se você tem dúvida, se você duvida do que Deus pode fazer, cumpra os princípios. Mas deixa eu te falar algo, só não seja bobo. Porque tem pessoas que não conhecem Jesus e cumprem esses princípios e o retorno que eles têm é muito grande. Então, se a gente for querer lutar e lutar e lutar contra dar, contra dízimo, contra oferta, é só a gente olhar para a vida de quem não dá, da vida de quem não dá com generosidade. E você vai ver que a pessoa que luta contra dízimos e ofertas é sempre aquela pessoa medíocre, que não cresce, que não prospera, porque existe essa barreira do dar. Deus só dá dinheiro para quem faz aquele dinheiro fluir e abençoar outras pessoas. Não sei se você já viajou para outro país de avião ou ouviu falar de uma loja que chama Duty Free, que é uma lojinha que fica no internacional do aeroporto que vende tudo sem imposto. O bilionário que é dono dessa loja doou nessa semana toda a fortuna dele e reservou um pouquinho só para passar o resto da vida com a esposa. Então, gente, nós temos os princípios bíblicos aqui explícitos e a gente é muito bem ensinado no que diz respeito a dinheiro. A gente só não prospera se a gente não quiser. Se eu realmente ficar lutando contra dar. Porque até as pessoas que nem conhecem a Deus dão, gente. E isso é muito, muito sério. Porque eu vejo as pessoas lutando, eu gosto desse assunto de finanças, eu vejo as pessoas que relutam contra isso, elas nunca prosperam, elas nunca vão para frente. Porque é um princípio de Deus. E você não precisa ser religioso para cumprir. Basta cumprir que Deus vai cumprir com o combinado dele, que é de prosperar. Então, se você tem dúvidas, faça e depois você me conte o resultado, que eu vou querer ouvir. Ah, vamos ver se funciona. Faz aí, dízimo e oferta. Oferta é maior que dízimo. E aí eu quero ver o resultado na sua vida, porque eu sei que vai vir. Então, não deixe de dizimar, não deixe de ofertar. Nós já temos os endereços bancários para onde a gente pode mandar isso. E outra questão que eu disse no nosso culto presencial, vamos ser honestos. Esse Zoom, essa conta do Zoom que está aqui, está sendo paga com dinheiro de dízimo. Então, se você não dá, você está aproveitando de algo que outra pessoa pagou e suou para dar. Então, seja minimamente honesto de não participar. Seja minimamente honesto de não aproveitar o que outra pessoa trabalhou um mês para juntar e doar na congregação. Amém? Glória a Deus, espero que Jesus tenha falado no seu coração, como fala no meu, com essas palavras de finanças. E hoje, como já devem ter percebido no início do culto, nas canções, nós vamos falar sobre gratidão. E essa palavra que eu vou falar aqui hoje já tem sido queimada no meu coração, já tem queimado durante muito tempo no meu coração e principalmente nos últimos dias. E eu gostaria de, com muito amor, compartilhar ela com vocês. Queria que vocês abrissem o seu coração para ouvir o recado de Jesus para nós hoje. Um recado tão importante e tão primordial para que a gente cresça, para que a gente avance na vida em todas as áreas. Porque eu preciso ser grato em tudo. Mas por que, Pedro? Que a mensagem de gratidão é atual. Primeiro, o contexto atual da nossa igreja. Não é novidade para ninguém aquilo que Deus tem alertado, aquilo que Deus tem falado, por meio de sonhos, por meio de visões, como nós, enquanto líderes e ovelhas, estamos em relação a Ele. Nós recebemos a CAR durante vários anos, nós recebemos a CAR durante vários meses, e aí a pandemia chegou. E a pandemia na vida de algumas pessoas serviu para amplificar o que elas já tinham dentro delas. Então a pandemia gerou alguns frutos para algumas pessoas. E esses frutos foram indiferença, esses frutos foram falsidade, desinteresse, desrespeito e muitas outras coisas. Que quando a gente junta e busca no dicionário o que todas essas coisas significam, a gente encontra ingratidão. Daí a importância e o quanto essa mensagem é atual para o que nós, enquanto filhos de Sião, estamos vivendo. Eu nem entro no contexto mundo hoje, porque o que a gente vê aí fora é uma falta de gratidão imensa, imensa. E eu prefiro ficar e me acolher aqui somente no significado e no porquê de que essa mensagem é atual para nós enquanto igreja. E como que a gente sabe
que isso e que a pandemia tem produzido indiferença, falsidade, desrespeito e ingratidão em alguns dos nossos membros? É simples. A gente vê que tem muitas pessoas que não estão presentes nos cultos. A gente vê que tem muitas pessoas que não estão nem um pouco envolvidas nos projetos da igreja, naquilo que nós, enquanto filhos de Sião, temos tentado passar e fazer para cada um de vocês, de nós que somos membros, que congregamos aqui. A gente vê essa falta de interesse, essa falta de envolvimento. A gente vê também da parte de Deus, não nossa somente agora, mas visões, sonhos. Essa semana, então, um grupo de liderança ficou bombando de áudio, de chamadas, de correções de Deus, demonstrando exatamente isso. E eu não preciso nem falar das palavras que são pregadas no domingo, das palavras que são pregadas nos cultos de homens, de mulheres, é aquilo que Deus tem sinalizado e encaminhado. E isso tudo tem provocado, inclusive após essas chamadas, tem provocado em algumas pessoas um comportamento muito indiferente, mesmo assim. Então eu creio que Deus ele tem alertado, eu creio que Deus ele tem feito o possível para que a gente, enquanto igreja, acorde, entenda a importância de algumas coisas que se desajustaram durante essa pandemia, para que não seja necessário que a gente perca tudo que a gente tem hoje, que foi Deus que nos deu. Para que não seja necessário que a gente volte ainda mais para o fundo do poço, mas que seja um momento para a gente crescer, que seja um gás a mais, que seja uma chamada de atenção a mais, para que a gente cresça, para que a gente seja de verdade um cristão. E isso vai me lembrar uma coisa, essa indiferença, essa ingratidão, me lembra algo que está lá em João 1, que diz assim, ó, veio aos seus, e se referindo a Jesus. Jesus veio aos seus, que são os judeus. Logo após isso, alguns capítulos na frente, Jesus vai ter um relacionamento com a mulher sírio-fenícia, que pede para que ele cure a menina dela, e ele vai falar assim, ó, mas Jesus lhe disse, permita que primeiro se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Então Deus coloca o pessoal dele, que são os judeus, que são os fariseus e as pessoas lá de Israel, num patamar muito elevado, dizendo, eu vim primeiro para vocês, eu vim para cada um de vocês. Só que esse mesmo pessoal, alguns capítulos para frente, vai responder assim para essa pergunta. A quem desejais que vos solte? A Barrabás ou a Cristo? E o pessoal que um dia gritou Hosana na entrada triunfal de Jesus dentro da cidade, vai dizer agora, crucifica-o. Vai dizer agora, nós queremos Barrabás, porque nós não nos lembramos daquilo que Jesus tem feito, daquilo que esse profeta, daquilo que o Messias tem feito nas nossas vidas. Isso me lembra um pouco essa situação, de um povo que Jesus deu tudo, de um povo que Jesus fez questão de dizer, são os meus filhos, são os meus preferidos e os meus prediletos, mas eles infelizmente não têm dado valor, não têm feito aquilo que deveriam ter sido feito. Ingratidão é algo que deveria ser considerado crime, gente, porque a pessoa que é ingrata, ela é o tipo de pessoa que tem memória curta, ela não lembra daquilo que Deus fez, ela não lembra daquilo que as pessoas fizeram para ela, ela não lembra daquilo que Deus moveu para que seja feito. E as pessoas sofrem com a ingratidão. Os pastores sofrem com a ingratidão das ovelhas, os pais sofrem com as ingratidões dos filhos, os mentores sofrem com a ingratidão dos mentoreados, que suga tudo que eles têm e depois sai falando sem dar a origem, sem dar a fonte, como se fossem eles mesmos. A mesma coisa aí a gente consegue elevar um pouco para os pastores, os líderes que sofrem de ingratidão com os liderados, infelizmente, chefe, então, de empresa que sofre com a ingratidão dos funcionários. Então, a ingratidão ela é algo muito comum no nosso mundo e não deveria ser. Não deveria ser comum, porque isso tem cortado pessoas, isso tem levado pessoas à falência espiritual, à falência emocional, à falência familiar, famílias sendo destruídas, porque quem é que gosta de estar num relacionamento onde só você dá e você não recebe, onde só você agradece e para o outro é tudo a sua obrigação de fazer aquilo ali? Ninguém quer. Então a ingratidão tem cortado muitas coisas importantes e que são pilares nas nossas vidas. E algo que eu ainda elevo e digo que é muito pior é que a gente tem reduzido a gratidão em valeu, top, tamo junto,
de boa. A gente tem reduzido a gratidão a essas palavrinhas. Então, gratidão hoje é dizer top, valeu, tamo junto, de boa. Não, isso está errado, isso nunca vai ser gratidão. Palavras nunca vão medir o que é gratidão, apesar de serem extremamente necessárias. Mas um top, valeu, de boa, tamo junto, vão me desculpar, mas isso não é gratidão. Nem aqui e nem em outro planeta. Gratidão é algo que está em extinção, pessoal. A gente vê isso no mundo. Olha como está o Brasil. Olha como está outros países, principalmente o Brasil. Uma geração que não sabe fazer nada, a não ser ficar no joguinho e tudo é obrigação, qualquer coisa é mimimi. Não. Olha como isso está em extinção. Olha como a nossa situação enquanto Brasil é precária. E aí a gente ainda vê alguns reflexos disso aqui na nossa igreja também. Então a gente precisa ficar de olho, a gente precisa olhar para dentro de nós, para ver se a gente não tem ficado em débito com alguma dessas coisas por aí. A gente precisa ter a consciência de que Deus tem dado não só para mim, mas para a Claudinha, que está aqui do meu lado, para o Fernando, para o Denner, para a tia Lu, que está aqui, Bianca, Kleber, Gabi, Letícia, Jennifer, Danila, Luciana, Luiz Fernando. Deus tem dado oceanos para a gente e a gente tem devolvido para eles ilha de gratidão, ilhazinhas, grãozinhos de areia, em compensação pelo oceano de coisas boas, pelo oceano de presentes que Deus tem nos dado, infelizmente. Mas aí você pode falar assim, não, Pedro, mas isso aí é o que você vê. Não, porque você está me julgando, porque assim, você não conhece meu coração, você não sabe o que eu sou no secreto. Ok, realmente eu não sei o que se passa no seu coração, mas da próxima vez que você for me pedir ajuda, não conte comigo. Não conte comigo, nem com qualquer outra pessoa. Porque se você é grato só no secreto, deixa o secreto te dar uma cesta básica quando você tiver fome. Deixa o secreto tirar você do lugar na hora que você está precisando de um abraço. E não vai ser feito assim. Então a gente precisa valorizar as pessoas e entregar e dar a gratidão que é devida para cada uma das pessoas que nos ajudaram a crescer, que nos ajudaram a chegar até aqui hoje. Sabe que dia, gente, que gratidão só no coração vai nos levar a algum lugar? Nunca. Em lugar nenhum, em igreja nenhuma, em empresa nenhuma, e muito menos dentro de um relacionamento. Só você dá naquele relacionamento. E o outro age como se tudo que você faz é uma obrigação, quem vai querer ficar? Jamais. Você não é grato com o seu chefe dentro da empresa? Você vai ser demitido fácil. Você não é grato com o seu pastor, que tem dado tudo, o máximo de si? Não tem como ser demitido da empresa, né? Mas Deus vai fazer o papel de reter todas as bênçãos e de reter tudo aquilo que uma pessoa grata recebe de Deus. E se a gente pode aprender com alguém sobre gratidão hoje, se a gente pode olhar para alguma figura bíblica além de Cristo e enxergar gratidão, a gente precisa olhar para Paulo. Paulo, vamos colocar em contexto quem é Paulo. Paulo é uma pessoa que tem 4 nacionalidades, que ele já morreu, tem 4 nacionalidades, ele foi o maior pregador depois de Cristo, ele foi o maior implantador de igrejas depois de Jesus e na história, foi quem mais foi para lugares colocando e criando e firmando igrejas lá. Paulo era top. Paulo estudou, gente, no Harvard de antigamente. Paulo estudou no Cambridge de antigamente. Estudou aos pés de Gamaliel, que era uma pessoa muito culta, muito bem informada, muito bem estudada. Então, Paulo era uma pessoa top. Mas sabe o que a gente vê quando Paulo escreve as cartas dele? Quando Paulo vai dizer alguma coisa a alguém e vai se referir a alguma coisa, ele diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus. Paulo e fulano de tal, servos de Jesus. Mas a Paulo, quando ele vai escrever alguma coisa, ele cita Timóteo. Paulo, o top, o grande, o perfeito, o maravilhoso, quando vai se referir e escrever alguma coisa, ele faz questão de dar a importância e o valor devido para as pessoas. No mesmo livro aqui, Paulo vai citar Timóteo no primeiro verso, logo na entrada, Paulo e Timóteo. E ainda, alguns capítulos para frente, ele vai citar Epafrodito também. No capítulo 4, verso 7, Paulo vai citar Tíquico. No capítulo 4, verso 9,
Paulo vai citar Onésimo. No capítulo 4, verso 10, Paulo vai citar uma outra pessoa que eu não sei falar o nome muito bem, mas depois Paulo vai falar também de Priscila e Áquila, um casal sensacional que a gente vê na Bíblia. Paulo nunca levou as coisas só para ele, mas ele fazia questão de citar todas as pessoas que eram importantes na vida deles. Paulo, ele sabia, ele entendia e ele reconhecia o valor de cada uma das pessoas que estavam com ele naquele processo. Paulo sabia, entendia, conhecia e reconhecia o valor de cada um deles, ainda que essas pessoas fossem muito pequenas, muito pouca presença na vida dele. Ele fazia questão de citar cada uma delas, porque Paulo entendia que ser grande e receber coisas grandes de Deus envolvem honrar todos que nos ajudaram, envolvem ser grato e exercer gratidão para todas as pessoas que passaram durante a nossa vida. Gente, Paulo subiu ao terceiro céu. Paulo subiu, gente, aonde ninguém subiu. Mas ele vai escrever Paulo e X, Paulo e Y, Paulo e Z. E sabe o que é mais lindo? Paulo, ele entrou para a história, não entrou? Entrou para a história. Priscila e Áquila, eles não tiveram um livro na Bíblia. Mas sabe o que Paulo fez? Fez com que, junto ao nome dele, outras pessoas também entrassem para a história. Ele fez com que pessoas que antes seriam apagadas pelas histórias, pelas vivências do mundo, pelos tempos, ele fez com que aquelas pessoas ficassem marcadas na história. Então, ao falar de Paulo, é impossível não lembrar de Priscila e Áquila. Ao falar de Paulo, é impossível não lembrar de Onésimo. Ao falar de Paulo, é impossível não lembrar de Timóteo. Ao falar de Paulo, é impossível não lembrar de muitas outras coisas. Paulo colocou nomes de pessoas que nunca seriam reconhecidas na história para serem reconhecidas junto com ele. Olha, como Paulo era grato, como Paulo sabia da importância e como ele era feliz exercendo a gratidão. Mas sabe o que é mais triste? É que existem algumas pessoas que não sabem reconhecer o valor daqueles que os ajudaram, que a ajudaram a crescer. Porque parece, gente, que tem certo tipo de pessoa que tem bloqueio na boca quando recebe uma oportunidade para agradecer alguém, para dizer algo, que não consegue se lembrar das pessoas que ajudaram quando estava lá no pó, no momento difícil. Nem para você nasceu sozinho, teve que ter uma barriga te carregando ali, ó, durante 9 meses. Coitada da minha mãe. Dizia que eu chutava ela todo dia por dentro. Coitada, 9 meses. Nem para eu nascer, se eu quisesse dizer que eu conquistei tudo por minha própria vida e mérito, isso seria impossível. Porque eu não vim ao mundo através de uma máquina, eu vim através de alguém, através de 2 pessoas que deslocaram um tempo para poder me ter e me cuidar durante a vida inteira. É impossível a gente olhar para a nossa vida e não lembrar de algumas pessoas. Existem pessoas que nos tiraram do pó, nos levantaram, nos deram ensinamentos, nos deram tudo que a gente precisava, e quando a gente recebe uma oportunidade, uma tampinha de refrigerante, a gente sobe e faz a cagada. Isso todos nós precisamos olhar para dentro e ver onde a gente está em débito, onde a gente precisa melhorar. Porque quando nós entendemos o poder da gratidão, quando nós entendemos o quão importante é citar e honrar essas pessoas, não só no coração, mas através da nossa boca, das nossas atitudes, a gente vai receber coisas incríveis de Deus. A gente jamais pode dizer, eu sou X, eu sou Y, eu sou Z. Jamais. Porque se eu sou X hoje, é porque Y e Z me ensinaram a ser assim. Se eu estou aqui hoje, é porque minha mãe e meu pai me ensinaram sobre Jesus um dia. Se eu hoje estou interessado em finanças, é porque eles um dia me ensinaram sobre finanças. E aí sim eu vou crescendo. O Pedro jamais seria o Pedro, a Claudinha jamais seria a Claudinha, a pastora Juliana jamais seria a pastora Juliana, se nós não estivéssemos sido ensinados antes por outras pessoas, por outros mestres, por outras pessoas durante toda a nossa vida.
É impossível a gente dizer a nossa história e não lembrar de ninguém. A gente precisa lembrar dessas pessoas. Porque às vezes a gente tem memória curta. Até outro dia a gente não era nada. A gente não tinha nada. E a gente cresceu um pouquinho e aí a gente não quer lembrar das pessoas. Sabe o que Deus faz? Deus tira a prova. Deus dá pra gente uma oportunidade de crescer. E Ele observa como a gente reage. Dependendo da reação, Ele vai dar mais talentos ou Ele vai tirar os talentos. Então a gente precisa ficar atento, porque nada na vida vem por acaso. Tudo é um teste. Agora, tem anjos conosco e tem demônios conosco também, infelizmente, é a realidade. Ouvindo tudo que a gente está falando aqui. Tudo é uma prova. Você está ouvindo essa palavra hoje, amanhã você vai ter a prova. E aí a gente vai saber se a gente vai cair ou não. E quem é que vai ser zoado? Se são os demônios que vão zoar Deus porque a gente ouve e não faz nada, ou se são os anjos que vão falar, tá vendo? Vai ficar assim para pior. Ele vai me ouvir, vai ser grato sim, lutar contra o orgulho. A gente precisa nos atentar para isso. E se Paulo não tivesse um coração ingrato, se Paulo fosse um ingrato, sabe que dia que a gente ia ouvir falar dele? Nunca. Porque na primeira oportunidade, Deus tiraria ele de cena. Porque até Jesus foi grato, que é Deus, que não precisa expressar gratidão para ninguém, foi grato. Imagina se Paulo não fosse. Gratidão abre portas na nossa vida. Mas nessa gratidão, eu digo gratidão verdadeira. Porque tem gente que vai dizer obrigado, que vai mandar 400 carinhas no grupo, que vai mandar textos e textos e textos e textos imensos, mas na hora de fazer, não faz. Então, palavras e essas coisas são falsas gratidões. Não é uma gratidão verdadeira. Porque aliada à palavra, a gente vê a atitude. Se as duas batem, a gente sabe que aquela gratidão e aquele textão e as carinhas valeram. Se não, é uma falsa escrita, é uma falsa fala, é uma falsa carinha. A gente precisa nos atentar para isso. A gratidão verdadeira vai abrir portas. Porque se eu sou grato com alguém sem querer nada em troca, amanhã, quando essa pessoa crescer e tiver a chance de pegar alguém para crescer junto, sabe de quem ela vai lembrar? Do grato e não do ingrato. Olha que chave. De a gente ser grato com todos, porque se um dia alguém tiver uma chance de crescer e de chamar mais pessoas para crescer junto, a pessoa vai lembrar de quem? De quem foi grato no momento difícil, de quem foi grato em todas as situações. E a ingratidão, ela fecha portas. É o contrário. A gratidão abre e a ingratidão fecha portas. Existe uma cantora, que eu não vou citar o nome, porque não convém, que ela foi num hotel um dia, em São Paulo, e ela fez uma tremenda falta de educação com toda a equipe do hotel, mas gritou e arramou um escândalo. Essa cantora que tem bastante dinheiro e que é bem famosa aí no mundo gospel e fez essa feiura inteira. Você acha que eu ouvi uma música dessa mulher depois de eu saber disso? Nunca. E nem vou. Porque não vale nada aquilo que ela fala, aquilo que ela adora de frente para a câmera. Se ela trata o garçom assim, se ela trata o motoboy assim, se ela trata a pessoa que está no hotel atendendo ela assim. Sabe que dia que a gente vai falar de Jesus? Sim, vocês acham que aquele pessoal que trabalhou no hotel, que viu ela fazendo isso, vai ser crente? Claro que não. Nunca. Se crente é assim, por que eu vou querer ser igual? Se a gente não melhorar as nossas atitudes, independente das pessoas que a gente convive, Jesus nunca vai ser pregado. Jesus nunca vai ser espalhado. Porque muito mais de um paz com o garçom, vale o meu muito obrigado por você ter me servido, muito obrigado por você estar aqui trabalhando durante um domingo e me estar servindo esse prato aqui. Que Deus te abençoe. Isso sim espalha o evangelho e não outras coisas. Pepsi e Coca-Cola. Todo mundo sabe dessa história, que uma pessoa conseguiu roubar a fórmula lá da Coca e ligou para a Pepsi. Oi, Pepsi, eu tenho a fórmula da Coca. Sabe o que a Pepsi fez? Mandou prender a pessoa, denunciou a pessoa. E aí eu te pergunto, olha aí, a ingratidão fechando portas do mundo corporativo. A pessoa achou que ia se dar bem vendendo a fórmula da Coca-Cola e a empresa leal disse, não, eu não quero. Isso é muito feio. Vai lá prender ele que ele roubou algo que não é seu. Olha que fantástico. Na empresa, por exemplo, na empresa que eu trabalho, no processo seletivo que a gente fez, a gente viu algumas coisas muito tristes, muito decepcionantes, infelizmente. Preciso ser verídico e transparente. Algumas pessoas que saíram da igreja também,
sem expressar gratidão, é só você, cara, olhar a vida dessas pessoas. Eu não gosto de falar muito de cara, assim, porque tem tanta atitude que você vê que você até desanima. Você fala, não, vou deixar o futuro mostrar. Daqui a 10 anos a pessoa vai estar na mesma vida, na mesma casa, no mesmo lugar, sempre. Porque não foi grato, não expressou gratidão. E sabe quem vai lembrar dessas pessoas, gente? Ninguém. Ninguém vai lembrar de quem não é grato. Vai ter uma vida medíocre e vai ser sempre na mesma coisa ou pior. Eu sei que essa mensagem é dura, que ela passa um recado duro, mas é para a gente crescer se a gente quiser. É para a gente crescer, para a gente conquistar algo amanhã, mas a gente precisa entender isso. Ninguém vai lembrar dos ingratos, porque ninguém quer um ingrato, infelizmente. E aí, para a gente que se diz autossuficiente e se diz ingrato com tudo, todas as coisas, ninguém é tão alguém que não precise de ninguém. Todos nós precisamos de alguém. Todos nós precisamos das pessoas. Isso aí, estou vendo os améns aqui no comentário. Isso mesmo. Vamos receber, vamos crescer, vamos evoluir. Quando a crítica chega, tem duas pessoas. Tem o maduro que vai dizer, realmente, fiz uma cagada e vou consertar. E tem o mimimi, o jovem de hoje. Ah, não pode falar assim comigo não, que eu fico triste. E aí volta para a cama e vai assistir Netflix. E vai ficar nessa vida aí para sempre. Então, que a gente receba a crítica de hoje, que Deus está nos dando, foi Ele que me deu essa palavra, para a gente poder crescer e arrebentar amanhã. E ensinar outras pessoas sobre isso também. Se nós estamos aqui hoje, é porque algum Timóteo, é porque algum Epafrodito fez algo por nós. Se você está aqui hoje, eu tenho 99,9% de chance da pastora e do pastor terem feito algo para você estar aqui hoje. Na verdade, 100% de chance. Eu vou falar 99% não, porque eu conheço e estou no dia a dia também. É impossível a gente chegar a algum lugar sem ter outras pessoas envolvidas. E isso é dito até no mundo corporativo. Você não chega a lugar nenhum sem ter mais pessoas. Sozinho, ninguém cresce. E as pessoas precisam ser lembradas. Paulo, lá em Romanos 16, ele vai citar, sabe quantas pessoas ele vai citar em Romanos 16? Mais de 20. Mais de 20 pessoas que nós nunca tínhamos ouvido falar. Mas ele cita e faz questão de lembrar de cada uma dessas pessoas para colocar na história fulano, que um dia eu fui na casa dele e me serviu muito bem. Vou colocar o nome dele aqui. O que Paulo fez, tinha muito aquilo de hospedaria, né? De ser hospedeiro, de receber bem em casa. Paulo colocava e Paulo falava. Jesus até usou em alguns dos exemplos da parábola dele sobre essa questão de hospedaria, do bom samaritano. Espírito Santo, né? Que é o dono da hospedaria, por tipologia, uma palavra linda e maravilhosa também, que a nossa pastora já nos passou. Mas Paulo citou mais de 20 pessoas porque ele era uma pessoa grata, porque ele era uma pessoa que sabia reconhecer o valor da gratidão. Mas, gente, ainda hoje existe... Aí você vai me desculpar. Paulo só foi ao terceiro céu, gente, porque ele foi grato, cara. Paulo só foi quem ele foi porque ele foi grato. Com certeza. Você vê a pessoa que está na mesma vidinha, você pode ter certeza que ela fala mal do chefe. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. É exatamente assim. As pessoas só crescem como Paulo cresceu porque demonstrou gratidão desde o início. Desde quem estava lá no pó. Ele demonstrou gratidão e fez questão de colocar na história. Ao lembrar de mim, vocês vão lembrar de fulano e de ciclano também. Porque eles me ajudaram. Com muita humildade, Paulo fez isso. Tem muitas pessoas que são capazes de ocultar, de não dizer a ponte que tal pessoa foi na sua vida. A ponte e a chave que fulano foi na sua vida. Existem pessoas que, infelizmente, são capazes de não citar, de não falar, de não expressar gratidão. Mas você pode ter certeza do que eu estou te dizendo. Quando você abre a boca para dizer somente a respeito de você e não de quem te ajudou, Deus vira as costas, tampa os ouvidos e tem nojo do que está sendo dito. E tem nojo, porque ninguém cresce sem a ajuda de ninguém. Porque até Jesus, para vir aqui, precisou de uma barriga para nascer, precisou de um pai para ensinar a comer, precisou ser trocado a fraldinha de palha ou de pano, não sei como é que se usava. Todo mundo precisou de alguém. Quando nós abrimos a boca para falar somente de nós mesmos, de quanto nós somos bons, perfeitos, maravilhosos,
Deus vira as costas e não ouve o que nós estamos falando. E aí você fica ali, você e os demônios, porque realmente é isso que acontece. Porque a ingratidão revela um coração orgulhoso, porque só é ingrato quem tem orgulho. Porque quem é humilde não liga para dizer, foi fulano que me ajudou, se eu sou alguém hoje é por causa de fulano. E sabe que não é por causa que você está honrando alguém que você vai ter menos mérito, ou que você vai ter menos orgulho no bom sentido, ou que você vai ter menos reconhecimento. Na verdade, é uma pedrinha a mais para a nossa coroa quando a gente honra, quando a gente é grato pela vida de outra pessoa. E toda vez que alguém é ingrato, é revelado um coração orgulhoso. E toda vez que Deus olha para um soberbo, ele se lembra de algo. Isaías 12. Como caístes dos céus, lamentaste ao raiar da alva, foste derribado à terra, insolente das nações. Disseste no teu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, eu me levantarei no meu trono e me assentarei sobre os altos montes que estão nos extremos do norte. Subirei sobre a altura das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quando Deus olha o coração de uma pessoa que é soberba, ele se lembra. Estavas no Éden, o jardim de Deus, de toda pedra preciosa era o teu atavio. A sárdio, coralina, a esmeralda, o berílio, a jafia, a jaspe, a pedra de cristal, as pérolas. Desde o dia em que fostes criados e encheste de tesouros como o ouro e com pedras preciosas teu armazéns. Estavas juntos com os querubins que está ungido, cobrindo. E eu te pus no monte santo de Deus e estava entre as pedras afogueadas. Irrepreensível andaste em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se encontrou iniquidade em ti, por causa do teu grande comércio, encheste o teu interior de iniquidade e pecaste. Então, foste eliminado do monte de Deus e te expulsei, ó querubim, que cobre do meio das pedras de fogo, por enaltecer o seu coração grande demais, ou bonzão, ou perfeito, ou maravilhoso, por causa da sua formosura, por isso eu te lancei por terra diante dos reis e te entreguei a eles como um espetáculo. Mas a serpente era a mais astuta de todos os seres vivos do campo que Deus havia feito. Disse então a serpente à mulher, olha aí, ó, assim lhes disse, Deus não quer que vocês comam daquela árvore lá do jardim? Por que Deus não quer que vocês comam? Porque quando vocês comerem, vocês vão saber que vocês vão ser igual a Deus. E aí ele perdeu o controle. Porque um ser tão majestoso e especial como Lúcifer, criado para ser destaque, criado para ser o top, ele desejaria e viria a se tornar Satanás? Gente, Lúcifer tinha tudo para dar certo. Era o top do top, bonito, tinha músicas quando ele andava, era uma coisa que Deus sentou e falou, vou fazer algo top, e saiu Lúcifer. Mas por que ele virou Satanás? Porque ele era ingrato e porque ele era insatisfeito. A insatisfação e a ingratidão são a chave para que a gente se torne e esteja como Lúcifer está hoje, infelizmente. A mesma ingratidão e a mesma insatisfação que deu início à carreira de Lúcifer como Satanás, porque houve algo que despontou ele para isso, que foi, não tá bom demais eu ser o anjo mais top do céu, não. Não tá bom demais eu andar no meio da adoração que Deus recebe, que coisa linda que devia ser. Não, eu sou muito ingrato, isso é muito pouco para mim. Eu quero mais, eu quero chegar acima daquele cara lá, eu quero chegar acima de Deus. E essa mesma ingratidão e insatisfação foi soprada aos ouvidos de quem? De Eva. Oi, é isso, você tem todas as árvores. Mas não é o suficiente, né? Come da outra. Não, por quê? Deus te deu tudo, mas a outra é bem mais gostosa que todas juntas. Você não precisa ficar só nessa. Queira mais. Precise de mais. Não, porque você está grato. Vai lá fazer o outro que é melhor. E isso vem soprado, não só para Eva no Éden, mas para nós todos os dias. Não, que isso? É muito pouco que a pastora e que o pastor dá. Não, que isso?
a oportunidade de emprego que você tem, nossa, é muito ralé. Não, que isso? É muito pouco só o Zoom. Não, que isso? Dízimos e ofertas? Não. Para quê? É isso que é soprado, ó, todos os dias, porque os demônios têm esse poder de fazer isso na nossa mente. Agora, se a gente vai ter a mente blindada ou não, é uma questão de escolha pessoal, que Eva não tinha. Mas a gente pode pedir a Deus e nos esforçar para isso. Mas que é soprado todos os dias e que muitas pessoas têm aceitado esses conselhos do mal, é nítido. A gente vê aí pelos áudios que Deus tem mandado, pelos áudios que Deus tem encaminhado. E Lúcifer, ele ainda vai continuar sendo um bom investidor. Lúcifer ainda vai continuar sendo um bom patrocinador de pessoas que são ingratas. E sabe o que ele faz? Ele faz a pessoa ter sucesso, a pessoa crescer, mas passa um tempinho, ela desmorona e volta para a vida que ela estava antes. Porque não pensa, não, porque tem pessoas aí que saem dizendo, não, minha vida melhorou, minha vida ficou melhor, eu não sei o que, eu não preciso de ninguém. Não estou falando só da igreja, não, mas aqui também. Em outros lugares, pessoas que falam, não, é isso, eu preciso falar do meu pai, da minha mãe, do meu chefe, de quem me colocou nesse lugar, não. Amanhã você vai ver o futuro dessa pessoa. Anota o que eu estou te dizendo, que eu não, que a Bíblia está te dizendo, que Jesus está nos dizendo. Se nós somos ingratos com os nossos pais, com os nossos pastores, acima dos nossos líderes, se nós somos ingratos com os nossos professores, que recebem tão pouco para nos ensinar com tanta excelência, tanta qualidade, se nós somos ingratos com os nossos chefes, com os nossos líderes, com os nossos amigos, nós estamos, porque nós não fomos criados para ser um protótipo, uma cópiazinha de Lúcifer aqui também. Lá vai o luciferiano, que não olha para ninguém a não ser para o próprio umbigo dele. Já viu aquela estátua que chama o Grande Vazio? É uma estátua de alumínio, metal, não me lembro do material, mas que uma estátua ficou olhando assim, ó, para dentro do ventre dela, e tem um buraco dentro. Chama o Grande Vazio. Muitas pessoas são assim, inclusive Lúcifer. Que a gente não seja desse jeito, que a gente não fique nessa situação. Jesus, vamos olhar para Jesus, né? Que veio aqui, nosso marido, nosso amigo, o perfeito, a quem nós adoramos. Jesus, na noite que ele foi traído, no verso 30 diz assim: e depois de entoar louvores, saíram para o Monte das Oliveiras. Oi? Jesus, depois de ser traído, ele conseguiu cantar e ir orar no Monte das Oliveiras? O que está acontecendo? O olhar do coração de Cristo, o olhar do coração de Jesus, vai muito além de Judas. Mas ele vê o Pedro, que depois vai se arrepender de ter traído. Ele vai ver João, que ainda vai deitar no peito dele, porque Jesus é grato. Não é qualquer mimimi que acontece que é motivo para Jesus enfiar dentro do quarto e ficar ali fingindo uma depressão, ou ficar ali viciado em telefone, em joguinho e não fazer nada da vida. Não, Jesus é muito diferente. Jesus sabe aceitar a crítica e as coisas que acontecem. Não, usa aquilo para fazer... que pena, cara, que você me traiu. Mas vamos adorar Jesus, vamos falar com ele, vamos entoar louvores, porque lá na frente João vai deitar aqui no meu peito, lá na frente Pedro vai me trair também, vai me trair, mas ele vai voltar de novo e vai ser das maiores pessoas que falamos hoje sobre igreja primitiva, sobre implantação de igreja também. A gente precisa nos atentar para isso. Jesus não murmurou, Jesus não falou mal, porque, gente, a murmuração é a canção da derrota. Quando eu murmuro, eu estou anunciando para todo mundo que a minha derrota está batendo na porta para chegar. Já a gratidão é a canção da vitória. Nós, e algumas pessoas, não eu, porque eu tenho me esforçado para tirar a murmuração da minha vida, mas você aí, se levar uma vida de murmuração, vai continuar sempre na mesma, sempre medíocre, e a prosperidade, gente, não vai chegar na casa de quem murmura, não vai chegar na casa do reclamador, do murmurador. Por exemplo, eu já ouvi muitas vezes histórias, vou compartilhar com vocês, história de pessoas que todo o trabalho que elas iam, elas falavam mais do chefe, ela queria bater no chefe, queria fazer não sei o que com o chefe, e que o chefe era ruim, aí mudava de serviço, o chefe era um bosta do mesmo jeito, e que não sei o que, e não valorizava. Detalhe, todos os serviços. Aí eu te pergunto, olha para a vida dessa pessoa, como é que ela está hoje? Não preciso responder.
medíocre, sem ter conquistado nada, um fracassado e uma fracassada. Por quê? Porque murmura, porque não foi grato. Ah, porque minha chefe não sei o quê. Ah, porque meu chefe não sei o quê. Porque é muito rígido. Ah, meu amigo, me desculpa, não vai ser próspero nunca. Só murmura? Jamais, nunca. A gente já teve aqui pessoas que passaram por nós, enquanto igreja, que chegaram aqui dizendo: não, por todos os lugares que eu passei, todos os pastores me trataram mal. Todos os lugares que eu passei, nós não fomos valorizados. Todos os lugares que eu passei, que nós passamos, ninguém deu pra gente o que deveria dar. A gente sempre fez tudo pelos nossos pastores, mas eles nunca deram o crédito. E aí a gente cansou e saiu. E aí essas pessoas vieram para a nossa igreja. E sabe qual é o resultado? Elas nem aqui estão mais. Mas olha para a vida delas. Nós viramos mais um dos pastores que não a reconheceram, que não as trataram bem e que não deram para elas o que elas precisavam. Mas é só olhar a vida, gente. Está fracassada. Com o perdão da palavra, está desgraçada, está sem graça a vida. Infelizmente, é assim. Aí a gente precisa acordar. Será que o problema é o chefe? Será que o problema é os pastores? Ou será que o problema sou eu? Todas as minhas amizades dão errado. Será que o problema são realmente os amigos? Ou sou realmente eu que sou uma pessoa indesejável? A gente precisa olhar para dentro. Será que sou eu realmente que não dou muito obrigado pelo meu chefe, muito obrigado pelo meu pastor, só de já estar aqui, dispondo o tempo para poder falar e manter uma congregação aí viva, ativa, ensinando a palavra, já é um motivo, gente, para a gente chegar ali, soltar um fogo de artifício e falar muito obrigado, porque não é fácil, é difícil, é duro, é desgastante, é muito complicado. A gente precisa demonstrar gratidão, em especial para as autoridades. E dentro de igreja, em especial para os pastores de frente, que hoje são Juliana Lara e Cláudio Lara. A gente precisa expressar aquilo que Deus tem nos ensinado. Porque depois eu não tenho como reclamar que alguém não foi grato comigo. Porque eu não dou aquilo que eu tenho. Eu não recebo aquilo que eu não dou para os outros também. É uma relação recíproca. Se eu dou muito dinheiro, se eu prospero outras pessoas, a prosperidade vai vir para a minha vida também. Se eu expresso gratidão, a gratidão vai vir para a minha vida também. Se eu honro alguém, a honra vai vir para a minha vida também. Então, é uma relação de via de mão dupla. Se eu só vou, ou se eu nem vou, eu não vou voltar. Eu não vou receber também. E aí você vê muitas coisas, e aí você entende o porquê de muitas pessoas estarem há anos como sempre estão. É aquele mesmo ciclo de que eu estou certo, de que eu sei pensar, que o meu pensamento está certo, que o que eu imagino e planejo está certo. Sem pegar uma pessoa dessa e perguntar assim, beleza, por que você está assim até hoje então, já que está tudo certo? Não, realmente você não precisa agradecer não, mas por que sua vida não andou? A gente às vezes precisa parar e olhar para nós e pensar assim, se não está dando certo desse jeito, vamos tentar de outro. Se assim nunca deu certo, eu vou fazer diferente. Quem saiba não dá. E aí que a gente tem humildade para reconhecer sobre a gratidão, sobre a honra também. O problema não são os outros, mas somos nós. A gente precisa trazer essa autorresponsabilidade. A gente vê Jesus também naquele episódio lá dos 10 leprosos, que foram curados, mas apenas um voltou para agradecer. E essa proporção de 9 por 1 mostra o quão enraizada a gratidão está no nosso coração. Isso mostra. Porque o que você vai fazer com essa pele nova que Jesus te deu, ô leproso? Ah, eu vou viver minha vida. Amanhã vai estar leproso de novo. Amanhã vai voltar para o mesmo buraco do poço. Financeiro, emocional, espiritual e tudo que envolver vida. Vai voltar para o mesmo buraco do poço. Porque não soube ser grato. Agora, se a Bíblia descrevesse a vida desse um que voltou para agradecer, gente, pode anotar, viu? A rede de pessoas que ele ajudou, quantas pessoas ele abençoou, a casa que virou outra. Pode anotar o que eu estou dizendo. A gratidão muda as nossas vidas. A gratidão muda a nossa história. Mas a gente não precisa voltar a 2020 anos para ver essa cena acontecer. 2020 anos atrás. A gente pode olhar só para nós enquanto igreja. Nós estamos aqui dentro da congregação Filhos de Sião e a gente tem capacidade de refletir enquanto nós, enquanto igreja, enquanto membros desse corpo aqui do Brasil, de Minas Gerais, dessa congregação. A gente vê pessoas que Deus dá uma chance, faz um teste
e aí, infelizmente, responde errado. Infelizmente, sobe no pouquinho que Deus deu e faz um discurso sem gratidão. Isso em inúmeras situações que eu já vi, que eu já vivi também. E assim, será que a gente acha mesmo que não ouvir os nossos pastores e seguir andando como se nada tivesse acontecido não é falta de gratidão? Porque esse foi um dos áudios que Deus comentou, que Deus deu para minha mãe aqui. Ela deu na visão, vocês sabem disso, vou comentar rapidamente. A gente estava num restaurante muito estranho, eu e ela disse, vamos embora daqui. E eu fui atrás como se nada tivesse acontecendo, mãozinha no bolso, e ó, o que você está falando, pastora, eu vou para não ficar feio para a situação, só por isso. Mas dentro de mim, isso é falazada, não dá nada não. Nada. Top, pastor, obrigado. Top, valeu. Isso aconteceu com a pessoa, isso aconteceu comigo, fui sequestrado e a sensação foi que eu tinha sido morto. Aí eu te pergunto, se nós, enquanto igreja, será que a gente está ouvindo o que o pastor está falando e está mandando lá no grupo depois do culto? Top, obrigado e tal, e posta. Mas na hora de fazer, tá com a mãozinha no bolso. Na hora da prática, não está praticando nada. Palavras não valem nada. O que vale é a atitude e o que o tempo mostra, as atitudes também. Porque cedo ou tarde, a minha boca vai falar que meu coração está cheio. Cedo ou tarde eu vou soltar. Não. Aí saiu o que estava no seu coração. Saiu o que verdadeiramente estava lá, ó, enraizado, escondidinha. Mas aí saiu na hora. E aí toda a história é jogada por terra. Toda a história tem que ser reconstruída. Porque algo de muito ruim saiu de dentro. Então, ó, precisamos ficar atentos ao que Deus está nos falando hoje. O recado de ingratidão é como os outros. O pecado da ingratidão é como os outros. Tem um único destino. Qual é o destino do pecado? Qual é o salário do pecado? A morte. E Satanás está aguardando essa morte ainda, que vai acontecer para ele quando Deus voltar e todos os eventos do Apocalipse acontecerem. Ele está aguardando isso e tem consciência disso. Então, quanto mais pessoas ele puder embebedar nesse conceito de que eu não preciso agradecer ninguém, mais pessoas vão ir com ele e mais sucesso ele vai ter no pouco tempo que ainda falta para ele. A gente crê que Deus está próximo também. Graças a Deus por isso. A gente pode estar ouvindo, você pode estar falando, você pode estar expressando, mas dando de ombros por dentro, dando de ombros para aquilo que está falando. E aí você pode dizer assim, tá, Pedro, beleza, o salário do pecado é a morte, eu sei que eu vou morrer, Deus tem falado mesmo através de áudios, mas aqui, até hoje aqui minha vida está ótima. Até hoje não aconteceu nada, o áudio veio aí, eu respondi com um coraçãozinho, amém, pastor, e é isso mesmo. Mas assim, minha vida está maravilhosa. Passei pelos 60 dias, minha vida está maravilhosa. Nunca aconteceu nada de morte, não. Mas é que, às vezes, a morte não é no físico, não. Acorda. Olha sua vida, está desgraçada. Sua vida está medíocre. Você está no mesmo buraco. A gente está no mesmo buraco. Não fique esperando um anjo descer na sua frente e te dar um soco, não. Olha para a vida como é que está hoje. Aí a gente mede. Aí você vê pessoas na igreja que estão crescendo muito, e eu vou citar um exemplo no final da pregação hoje, de uma pessoa, de uma mulher, inclusive a presbítera nossa aqui, que está crescendo, tem ganhado sonhos e promessas de Deus se cumprindo na vida dela, e outras pessoas na mesma, que estiveram há mais tempo, mas na mesma, sem crescer. E eu te pergunto, qual é a diferença? Aí você pode responder para mim mediante a palavra de hoje. Se você vai escolher, vou continuar fazendo tudo do meu jeito, do que eu penso. Outro dia eu ouvi de uma pessoa assim, não, a casa é minha, eu faço tudo do jeito que eu quiser, eu que mando, não sei o que, não sei o que. Sabe o que eu fiz? Eu não falei nada. Porque tem certas coisas que você nem precisa falar. O resultado já está ali. E mais para frente, Deus vai mostrar esse resultado. Infelizmente é verdade, gente. Se a gente não aceitar ajuda, não aceitar e não ser grato pela vida dos outros, o resultado vai chegar. A pessoa vai continuar na mesma. A gente precisa entender que essa cabecinha não deu certo até hoje. Eu preciso expandir minha mente e crescer através da gratidão. E crescer através das pessoas que são lindas nas nossas vidas, através dos nossos pastores, que sempre deram tudo para que a gente estivesse aqui hoje. E que às vezes a gente peca na falta de gratidão. Então a gente precisa olhar para isso.
Aí uma pessoa que fala isso, você fala, sério, Lúcifer, realmente? É tudo seu, tá tudo no seu domínio? Vamos ver então daqui a pouco, né? E aí daqui a pouco você vai estar com fome e vai precisar de quem? Já que é tudo seu, você que sabe, você que tem autonomia, não abre a boca para me pedir ajuda e para pedir ajuda para os outros. Porque se você é grato só no coração, aí que teu coração te alimente quando você precisar, né? Então que a gente precise, que a gente entenda isso. Eu sei que é duro, eu sei que é forte, eu sei que é chocante, que é impactante mesmo, mas é essa palavra de confronto que faz a gente crescer. A gente tem dois caminhos depois da palavra de hoje. Ou a gente cresce e fala, eu caguei mesmo e vou pedir desculpa para todo mundo que eu fiz coisas erradas e vou crescer e Deus vai te prosperar e Deus vai te dar sucesso em tudo se você tiver essa mente. Mas agora, se você escolher ficar de mal, de mimimi, aí vai continuar na mesma vida. E aí depois você vai voltar e falar, poxa, eu devia ter ouvido. Mas aí já vai ser tarde. Porque as coisas estão andando e se mexendo. Deus tem sinalizado. Se a gente não pegar o trem que está passando agora e não crescer, a gente vai ficar para trás, hein? Então, que a gente possa entender isso hoje, que a gente possa ver isso hoje. Sabe por que algumas pessoas nunca vão ser pastores de sucesso, gente? Porque aqui dentro não valorizam a pastora que está há mais de 10 anos lutando pela vida de cada um. Ô, gente, deixa eu ser sincero para vocês. Vocês me permitem? Faz um joia, Claudinha, se você me permite. Glória a Deus, todo mundo fez joia. Você acha que Deus não está vendo você no YouTube dando mais valor para o que um pastor que você nunca viu está falando do que para a sua pastora que morre para cuidar e para te aguentar? Você acha que Deus não está vendo? É claro que tá, gente, é claro que tá. Deus te dá a chance de encontrar com alguém diferente para ver se você vai honrar aquela pessoa que te ajudou ou a outra. Deus nos dá essas chances. Você acha que Deus não está vendo? A gente vendo aquele vídeo e falando, nossa, como a minha pastora podia ser isso, podia ser aquilo. Nossa, como fulano está certo e minha pastora está errado. Acha que Deus não está vendo isso? Vocês me permitiram ser sincero. Eu fui. Então, que a gente precise, que a gente entenda isso tudo. Deus tem dado oportunidades para a gente incríveis. E a gente prefere fazer o que o outro nos dá do que o de casa nos dá. Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem, por exemplo, os cursos que a minha mãe, a pastora, está dando para a gente. Eu amo CTM. Ai, que triste quando o CTM fechou. Meu Deus, meu Deus. Eu vou chorar. O CTM. Tá, Deus, beleza, o CTM fechou. Triste? Foi triste. Mas e a oportunidade que Deus está dando aí de você fazer um curso agora? Esse último curso que ela lançou, Futuro do Pretérito. Você fez sua inscrição? Não, porque aí se você não fez seu amor pelo CTM, meu amigo, você vai me desculpar, mas não tinha nenhum, não, era só fala. É só porque todo mundo mandou coraçãozinho e choro, você mandou também. Mas de amor não tinha nada. Porque a gente viu o resultado na prática. Gente, R$50 é uma pizza, cara. R$50 é uma Netflix. R$39,90 Netflix. Mais R$20 você compra, mais R$10, mais R$10,10 você compra esse curso aqui e muda a sua vida. Mas assim, a gente é que escolhe em quem a gente quer investir, né? Em quem a gente quer na nossa vida, em tudo. Então, a pessoa que vai comprar um sanduíche, vai fazer outra coisa e perde essa chance, eu fico pelo menos de cara. Porque daqui uns dias, ouçam o que eu estou falando para vocês, não vai ter mais esses cursos. Não vai. Não vai porque a pastora não vai ter tempo de atender mais. A pastora não vai ter tempo mais de disponibilizar isso. E aí, se você quiser conversar um dia com sua pastora, você vá até onde ela vai estar e pague lá os seus R$2, R$3.000 para uma hora de conversa com ela. É assim. Deus é assim. Deus nos deu. Eu não lembro qual foi a pessoa que um dia foi na igreja. Vamos lembrar os velhos de casa. Foi lá na igreja. Deus arrebatou a minha mãe num culto, anos atrás. E disse assim, quem vai lembrar disso aí, Luciene vai lembrar. O Geraldo, tá me lembrando aqui. O Geraldo que disse isso. Minha mãe foi arrebatada, ficou assim, sem consciência nem nada. E o Geraldo disse para ela, disse para as pessoas, toque nela, porque um dia ela não vai estar aqui mais não. Encosta aí, cola enquanto você tem tempo. Aí sabe o que eu vejo? As pessoas não dando valor. Mas amanhã, na hora que não tiverem mais acesso, o que não vai faltar vai ser, foi avisado, foi dito, foi falado. Agora, para você falar com Juliana, com a pastora Juliana, você vai ter que andar bastante, vai ter que querer bastante. Porque o que foi de graça não foi bem recebido, e aí Deus muda de nação. Quem sabe? Deus muda de outros lugares.
Estou só soltando possibilidades. Não é nada disso que eu estou dizendo de, vai mudar de nação. Não é nada disso. Estou soltando possibilidades. Mas que é fato de que Deus vai restringir o grupo, isso é fato. E eu garanto para vocês que quem não valoriza vai perder mesmo. Então, gente, aproveitando porque eu falei do curso aqui que me veio na mente, se você não fez sua inscrição, faz, cara. Demonstra a sua importância pelo CTM. Faz lá enquanto tem tempo. Mas a pessoa que não é grata, gente, não pensa que Deus está vendo você dando mais valor para as pessoas de fora do que para quem morre para você aqui dentro. A gente precisa pensar e entender isso. Só eu que sou filho da minha mãe, que vivo aqui com ela e sei das coisas que os dois passam enquanto pastores, que eu posso dizer as épocas no início da igreja, que minha mãe dedicava 90% da vida dela à igreja, a investir nessas pessoas e hoje ainda dedica muito tempo a entregar para nós a melhor palavra, o melhor tratamento, a usar tudo que ela sabe de psicologia, PNL, para dar de graça. Isso é surreal. E se a gente não valoriza, a gente vai perder. E Deus tem anotado os nossos comportamentos. Deus tem anotado como a gente tem reagido com todas essas coisas. Porque às vezes eu vejo atitudes, eu vejo coisas acontecendo que eu vou reiterar que eu prefiro nem falar. Eu deixo o tempo mesmo falar. Eu deixo o tempo dar testemunho. O mundo vai girar, o mundo vai voltar e a pessoa vai estar ali na mesma coisa. Anos se passam e as pessoas na mesma situação. Para a gente encerrar, gratidão também é uma forma de honra. E ingratidão é o contrário de honra. Sabe por que a gente não aprendeu matemática? Porque a gente fala mal do professor de matemática. Sabe por que a gente não aprendeu uma matéria? Porque lá na escola a gente ficava descendo o cacete no professor. Ai, que professor é esse, que professor é aquele, faz pegadinha, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, você aprendeu? Não aprendeu. Claro que vai do esforço de cada um também, mas isso contribui porque é honra. Isso é honra. Sabe por que algumas pessoas, vou reiterar, nunca vão ser pastores? Porque não honraram os pastores que tiveram. Porque dá mais honra para o fulaninho ali de tal, que a gente nem sabe se tem vida de verdade com Deus, do que para os pastores que estão aqui. Essa é a realidade. Não pense que eu estou dizendo, o Pedro está dizendo que eu não posso ver YouTube, porque eu não posso ver outro pastor. Pode sim, mas desde que você honre e dê o devido valor para os seus pastores, para quem te conhece. Porque a pessoa que não te conhece, bater palminha para você é muito fácil, ela não sabe quem nós somos. Agora, quem come todo dia um prato de sal com a gente, que vai saber se ama a gente mesmo ou não. Porque vai a gente ser do jeito que a gente é com os nossos pastores aqui, com um famosinho ali. Você nem entra na igreja. Aí agora, o pastor que te ama, que te valoriza, que te dá o seu valor, a gente não valoriza, a gente não respeita, aí infelizmente a gente está pedindo para ser lançado junto com o Lúcifer lá naquela piscininha que ele vai enfrentar lá no final, quando a gente estiver com Deus. A gente possa melhorar isso. Se tem algo que eu aprendi foi nunca julgar alguém até eu estar no mesmo patamar daquela pessoa. Então não julga, gente, o seu pastor não. Não julga o seu chefe, não, porque você não é chefe. Não julga o seu pastor, não, porque você não é pastor. Você não sabe o que é, você não sabe o preço que é pagar para estar ali. Eu não posso julgar, gente, ninguém, se eu não já tiver vivido aquela situação para eu saber o que é estar ali. A minha mãe reitera muitas vezes, tem coisas que só quando nós somos pastores, nós vamos entender. Tem coisa que eu só vou entender quando eu for pastor. Eu não posso julgar, eu não posso falar, porque minha pastora não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você já foi pastor? Você já viveu? Já deixou de comer para dar de comer para os outros? Já acordou 4 horas da manhã para ir levar a cesta, para defender a pessoa que está apanhando em casa? Já acordou 4 horas da manhã, privou da vida da sua família para poder ajudar uma pessoa que amanhã cuspiu na sua cara? Não vamos julgar os nossos pastores, não vamos julgar pessoas que nós nunca estivemos naquela posição, naquele lugar para estar. É muito fácil eu colocar pimenta nos olhos dos outros. É muito fácil eu usar a minha ingratidão para criticar o outro. E se tem uma coisa que eu tenho aprendido e que eu errava muito, é isso. Eu só posso julgar e pensar algo e criticar alguém se minimamente eu já tiver passado por aquela função antes e ficado um bom tempo naquela função. Do contrário, eu só tenho que agradecer. Eu tenho que dizer muito obrigado. Ainda que essa pessoa cague em mim, só tenho que dizer muito obrigado. Se a gente quer melhorar a nossa vida, a gente precisa melhorar
o comportamento com as pessoas. Eu nunca vi Juliana Lara e Cláudio Lara serem ingratos ou desonrarem qualquer autoridade na vida deles. E olha que passaram por momentos difíceis com autoridades. Nunca vi desonrarem ninguém. Nunca vi criticarem ninguém. Nunca vi ter algo no coração ruim com respeito a qualquer liderança da vida deles. É por isso que a minha mãe conta do sucesso profissional que ela teve e que se ela amanhã for para o mercado vai ter também, eu não tenho dúvidas, é porque ela nunca desonrou um chefe dela. Outro dia a gente foi viajar para Búzios e ela encontrou o chefe dela lá, amigos. E eu te pergunto, se você encontrar seu chefe, vocês vão sentar, conversar e tomar um bom café? Aí eu já não sei. O bom relacionamento com as pessoas e a gratidão com as pessoas fazem a gente ir a níveis aonde a gente nunca imaginou estar. E o que eu posso fazer e aprender hoje, eu faço. O que eu posso fazer para honrar a Daiane, que era minha chefe lá do estágio, eu faço. Seja mandando um chocolate, seja mandando uma TED para ela de um valor, seja fazendo alguma outra coisa. Mas eu vou honrar ela. Porque eu vi meus pais honrando o chefe deles e hoje eles têm sucesso. Por quê? Por causa da gratidão. Claro que por causa da competência também, mas por causa da gratidão, por causa da honra, por causa de tudo isso. Que a gente possa aprender. O sucesso profissional de alguém é medido também pelo quanto a pessoa honra, pelo quanto a pessoa é grata, pelo quanto a pessoa mostra valor ao chefe, a quem está morrendo ali para te entregar o salário. Tem gente que recebe o salário e fala, nossa, que mixaria. Sabe o dia que você vai ter mais? Nunca. Se a gente não for grato, se a gente não for agradecer. Tem gente que recebe a palavra de domingo e ainda é capaz de falar, nossa, mas você já ouvi, hein? Isso aí podia ter tal ponto. Gente, eu não preciso falar, mais uma vez. Eu fico só aguardando os resultados. Eu fico só vendo, para depois a gente poder falar com a pessoa. É, meu filho, tá vendo aí onde você foi parar? Se você tivesse ouvido um pouco mais, hein? A Érica, eu nunca vi a Érica, nossa presbítera, ser ingrata, ser desrespeitosa. Nunca vi a Érica desmerecer o sucesso dos outros. Muito pelo contrário, a Érica Oliveira, que é a nossa presbítera no Ministério de Ensino, se você amanhã ganhar R$1 milhão e ela tiver sem o que comer, ela vai sentar na sua mesa, vai ficar feliz, vai rir, vai sorrir, vai falar, merecido, você mereceu. Ainda que ela esteja na pior. Eu nunca vi a Érica ser ingrata. Eu nunca vi a Érica ser desobediente. Eu nunca vi a Érica ter inveja de alguém. Sabe qual é o resultado? Hoje a Érica está montando a casa dela, o apartamento dela, que está lindo, está um brinco, se você ainda não viu, não conhece, está lindo, com paredes sensacionais, colocou a televisão, o painel, que o Edinho quis, que ela, Edinho é o marido dela, para quem não sabe, que ela quis, o quartinho da Dedê com as paredes rosas, a bancada para ela estudar. Deus está honrando, gente, Deus vai honrar mesmo. E aí você vai ver pessoas assim decolando e outras na mesma. Porque o mesmo ciclo de derrota, a mesma síndrome, a mesma vidinha medíocre. Por quê? Eu não quero agradecer, eu não preciso dar honra para os outros. Eu nunca vi a Érica, quando recebeu um elogio, não falar da minha mãe. Eu nunca vi isso acontecer. Tá aí o resultado. E o que ela tende a ganhar e crescer é muito, 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 muito mais. Porque ela entrega e dá muito, 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 muito mais. Há um exemplo aí na nossa cara. Não preciso citar mais nada. E eu queria encerrar hoje com 1 Tessalonicenses 5:8, que diz, rendei graças em tudo, porque esta é a vontade de Deus para nós em Jesus Cristo. Repetindo 1 Tessalonicenses 5:18, rendei graças em tudo. Tá triste? Rende graça. Tá feliz? Rende graça. A situação tá ruim? Rende graça. Porque essa é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que você seja grato. Que pregue o evangelho? Também. Mas que você seja grato primeiramente. Que você honre os outros. E que você... Parabéns, Érica. Isso mesmo. Que você honre os outros para que você leve outras pessoas para o sucesso também. Quando você crescer, quando você ser bem-sucedido e tiver uma oportunidade melhor. Essa é a vontade de Deus. Seja grato, independente da situação. Eu, sinceramente, espero que você, como eu, tenha recebido essa palavra, que não tenha se vitimizado no que eu disse aqui, mas que tenha trazido para você a responsabilidade de quão ingrato nós somos e que a gente possa decidir mudar a partir de hoje. Que a gente possa decidir
aprender de verdade essas coisas, esses princípios que não vão mudar. Não vão mudar. Não vão mudar. Sendo crente ou não sendo crente, a gratidão é uma chave para as nossas vidas. É uma chave para o nosso sucesso. É uma chave para a gente alavancar amanhã. Eu espero que você tenha recebido isso no seu coração, que você, ao tocar nessa música tão especial que a gente vai cantar aqui agora, uma música tão bonita, com esse pessoal espanhol cheio da unção que eles são, que a gente possa agradecer a Deus. Quando terminar esse Zoom, por favor, gente, ligue para quem você foi ingrato, mande mensagem para quem você foi ingrato. Não seja falso, não. Não vem com um textão gigante, sendo que não faz nada em prática, mas pede desculpa. Liga lá para o seu chefe, que você sempre xingou, que você sempre falou mal, porque a nossa vida vai continuar travada enquanto a gente não acertar essas coisas que precisam ser acertadas. Feche seus olhos aí onde você está. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que está aqui comigo, que estiveram firmes aqui ouvindo essa palavra. Muito obrigado pela vida de cada um que recebeu essa palavra com um coração de ouro, que recebeu essa palavra com um coração verdadeiro, que recebeu essa palavra, Jesus, com fome, com sede de crescer, de melhorar. Pai, que cada um de nós possamos decidir e entender o poder da gratidão, que a gente possa decidir ser mais grato, que a gente possa decidir e expressar a nossa gratidão em qualquer lugar que a gente for, e principalmente, Pai, com os nossos pastores, principalmente, Jesus, com aqueles que têm dado tudo de si, para que a gente esteja aqui nesse momento. Que você possa adorar Jesus através dessa música. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Marco Barrientos. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo por mí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre que tengo entrada ante el trono celestial, no puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, 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 Señor. Eres su propio agradecimiento. Gracias.
Glória a Deus, aleluia. Abra os seus olhos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco. Muito obrigado por terem se disposto desse tempinho para a gente poder aprender junto. Que Deus abençoe vocês, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, que seja uma semana muito boa, que seja uma semana produtiva, que seja uma semana onde a gente cresça em todas as áreas da nossa vida. E agora, quando a gente encerrar a reunião, dá uma ligada, manda uma mensagem a quem você deve gratidão, a quem você deve muito obrigado. Meu Deus, acabou de abrir um auditório ali no Soberbo, que eu estou vendo ali. Engraçado demais a cena. Mas se você está em débito com alguém, por favor, fale. Por favor, vá destravar isso na sua vida. Vá destravar aquilo que precisa ser destravado. E que a gente, por favor, reflita. Não pense que está tudo bem. Não pense que está tudo bem depois dessa palavra. Não vai aí rir. Não vai aí brincar. Não vai aí fingir que está tudo normal e caguei para o que o Pedro falou. Eu não estou nem aí para o que o Pedro falou. E entre nós estamos tudo bem. Não. Chega, por favor. Para de maturidade. Para de ser burro. Para de ser uma pessoa com uma vida desgraçada, cara. Por favor, dinheiro não mede nada. Onde a gente mora não mede nada. O que mede são as nossas atitudes. O que mede são quem nós somos. Por favor, se você está em débito com alguém, vá lá ajustar isso. Se você sabe que você fez alguma cagada, vá e peça perdão. Não deixe passar, porque lá na frente as consequências vão ser péssimas e terríveis. Que Deus possa trazer esse conhecimento sobre a cabeça de cada um de nós. Por favor, tire esse tempo para fazer isso. Que Deus abençoe vocês. Que seja um bom final de domingo e uma boa semana para vocês. Deus abençoe. Um beijo. Amo vocês também. Os pastores também estão mandando um beijo, um abraço para todos vocês. Um beijo!